Saudações, rapaziada, professor Bozano aqui, muito obrigado pela tua presença. Hoje teremos uma aula importantíssima sobre lei de execução penal. É uma lei muito extensa, né, 200 e poucos artigos, com muitas peculiaridades, tá? Se você for ver lá como essa lei é cobrada para carreiras policiais, é de uma maneira, é de um jeito. Se você for ver como que essa lei é cobrada para concursos da magistratura, é de um jeito, né? Se você for ver, né, para carreiras jurídicas, né, Ministério Público, etc., é de outro jeito. Defensoria Pública é de outro jeito. O que que a gente tem que se atentar? Nosso curso Carreira Policial. Então nós vamos nos atentar aos principais tópicos dessa legislação, trazer aqui para você muito bizu, tá? Nós vamos bater teoria, questão, papel e caneta na mão para anotar o que o professor Bozano vai te explicar, para você com certeza ter sucesso na sua missão. Fechou? Beleza? Se vocês tiverem de dúvidas, pode chamar depois no Whats ou no Insta. Enfim, tá? Olha lá o que eu quero trazer para vocês já de cara. Beleza? Você tem que entender o seguinte. Tá? Existe o instituto, tá? Existe um instituto da pena, da medida de segurança e da medida socioeducativa. Primeira coisa que você tem que saber é diferenciar essas três coisas. Tem que saber diferenciar esses três institutos, tá? O que é pena? Pena, tá? Em abstrato é aquela prevenção geral, uma prevenção positiva e negativa. Em concreto, é uma prevenção especial e de retribuição. Em execução, é a concretização dos objetivos da sentença mais a ressocialização. O que quer dizer isso? O que é uma pena? Qual que é a finalidade de uma pena? Ah? Lembre-se que no Brasil nós temos as penas restritivas de liberdade e de direitos. Penas restritivas de liberdade, né? Prisão simples, prisão regime aberto, semiaberto, regime fechado. Restrição de liberdade. Pena restritiva de liberdade. Pena restritiva de direito. Porra. Ah, limitação aos finais de semana, serviço comunitário, prestação pecuniária, né, multa, enfim, pena restritiva de direito, perdimento de bens, é outra coisa que não vai lidar com a liberdade do ser, mas vai lidar com os seus direitos. Quais são as penas que nós temos no Brasil? Restritiva de liberdade e de direitos. Lembrando, constitucional, tá? Não teremos no Brasil pena de morte, salvo guerra declarada, de banimento, cruel, caráter perpétuo e trabalhos forçados. Falando da pena, quais são as finalidades da pena, os objetivos de uma pena? É você ressocializar o acusado, o réu, desculpa, é você ressocializar o réu, o apenado, é você retribuir ele à sociedade de uma maneira positiva, você reeducar esse réu. Essa é a finalidade da pena: retribuição, ressocialização e reeducação. Retribuir, ressocializar, reeducar. É por isso que diz ali, ó, né, em abstrato, tá? Positiva, negativa, prevenção especial, retribuição, né? Ah, professor, por que seria uma prevenção positiva ou negativa, né? Porque existe, né, a sociologia penal, ela explica muito disso, que existe uma pena que ela venha a ser negativa para o camarada. Porque como é que você vai ressocializar, reeducar o camarada e depois redistribuir ele na sociedade depois de 30 anos preso? Você acaba infringindo um princípio, os princípios da pena. O que a doutrina vê?
o que que a doutrina, né, consolidou, já pacificou pela doutrina e o Brasil adotou os princípios da pena. Pena, retribuição, reeducação, ressocialização. Você tem que cumprir esses três. Ah, professor, mas na vida real não acontece. Eu sei que não acontece, tá? Mas eles têm que ter um papel bonitinho na lei. A lei tem que ser bonitinha, né? Na vida real a gente sabe que não acontece. Mas enfim, estes são os princípios da pena, tá? Se não chega a cumprir esse princípio, o Estado falha. E dependendo da situação em caso concreto que o Estado falhou, o Estado vai ter que indenizar o preso ou a família do preso. Tá? Então é por isso que ele diz a pena em concreto, desculpa, em abstrato, né? Ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Porque quando que vem a ser positiva? Quando cumpre com a sua finalidade. Quando a pena ela é negativa, é porque ela não cumpriu com a sua finalidade. Tá? Lembrando da finalidade, dos objetivos da pena. Para que tem uma pena? Por que o camarada vai ser recluso? Por que o camarada vai ser privado de um direito? Para reeducar ele, para ressocializar ele, para novamente redistribuí-lo em sociedade. Professor, por que no Brasil não tem pena de morte? Não existe a pena de morte no Brasil. Eu não quero falar aqui de força de tratado, salvo guerra declarada. Não, eu estou querendo dizer a pena de morte normal ali, né? Igual tem lá na América, por exemplo. Por quê? Porque um dos objetivos da pena aqui, que não abre mão, é o quê? É a redistribuição do camarada, ressocialização do camarada, reeducação do camarada. Professor, mas lá nos Estados Unidos não tem também esse fundamento? Tem, né? Mas para alguns crimes não. Para alguns crimes é lenha, pau. Beleza? Então essa é a finalidade ali que a gente encontra em abstrato, em concreto, né? Beleza? Olha lá, a pena ela é aplicada, pessoal, eu tô no quadrinho cinza ainda, tá? Estou nesse quadrinho cinza, eu não vim aqui pro parágrafo primeiro, artigo 1º, eu tô no quadrinho cinza. Pressupõe fato típico ilícito praticado por alguém culpável. Você lembra lá que a gente já viu isso no direito penal. Quando que o camarada vai ser punido? Quando que vai chegar na vida dele o instituto da punibilidade? Porque a gente já viu o caminho do crime. A gente já passou pela teoria do crime. É um fato típico, ilícito, culpável. Eu já expliquei para você lá no estudo da teoria do crime, né? Que para o camarada chegar ao ponto de ser punido pelo Estado, o Estado ele vai fazer uma análise criminológica nele. O Estado vai fazer uma análise de ciência criminal. Esse camarada, ele praticou um fato típico, incriminador? Praticou. Esse camarada, ele agiu com alguma excludente de ilicitude ou não? Não. Ele praticou um fato ilícito. Não teve uma excludente de ilícito. Beleza. Esse camarada é culpável? Sim. Ele é maior de 18 anos. Ele estava em pleno estado mental, né? Ele agiu por próprios desígnios, não teve ali uma inexigibilidade de conduta diversa, né? Ele sabia da consciência da ilicitude do crime, ok, cumpriu os 3 requisitos, os 3, a gente pune. Aí é onde nasce o Instituto da Punibilidade, que daí é onde a gente aplica a pena a esse camarada. Ok? Beleza? Então você já entendeu o que é a pena, aonde que aplica, finalidade e princípios da pena, tá bom? O que a gente tem aqui também? Medida de segurança. Tem que entender uma coisa, pena é uma coisa, medida de segurança é outra. O que é a medida de segurança? Essencialmente preventiva. Ó, a medida de segurança,
ela tem um caráter, a priori, preventivo. Tá? Beleza? Porém, seu caráter penoso, em especial na natureza detentiva. O que acontece? O camarada, ele sofre uma medida de segurança por prevenção ou às vezes por repressão. Prevenção quando, né, não aconteceu ainda um resultado criminoso, né, a depender do processo, ou repressão quando é uma sentença. Mas para quem que eu aplico a medida de segurança? Olha lá, ó. Pressupõe fato típico ilícito praticado por alguém não imputável, porém perigoso. O que acontece? Você lembra lá no estudo da imputabilidade no Instituto da Culpabilidade? Quem são os imputáveis? Os imputáveis são os capazes, são os maiores de idade, são os em pleno desenvolvimento mental. E quem são os inimputáveis? Inimputáveis são os menores de 18 anos, que eles são regidos pelo ECA, e os doentes mentais. Inimputáveis os doentes mentais. Aos doentes mentais e aos menores não é aplicado o quê? Pena. É aplicado outro instituto penalizador, digamos assim. Por exemplo, a medida de segurança, ela é aplicada a quem? Ao doente mental. E é aplicado tanto ao doente mental que tem uma doença curável quanto incurável. Se a gente aplica se a gente aplica uma medida de segurança a um doente mental curável, concorda comigo que tem aqui, né, uma essência preventiva, porque você está prevenindo para não agravar, para não piorar, para não ali ficar uma doença eterna. Quando é curável, que você objetiva a cura. Quando é uma doença incurável, você não busca sanar a doença, você não busca curar, você busca deixá-lo melhor para conviver em sociedade. Obviamente com todas as limitações, tá? Por exemplo, você já deve estar pensando, professor, então o que acontece com o camarada que ele comete um crime, só que ele é inimputável por doença mental? Ele vai para onde? Para o manicômio. Né? Ele vai para um sanatório, né? Que é onde ficam os loucos. Ah, professor, como é que funciona? Por quanto tempo ele vai ficar lá? Questão de dosimetria de pena. Meu amigo, isso aí só cai para juiz, concurso para juiz, magistratura. Questão de dosimetria de pena, nem para delegado e Ministério Público cai. Talvez para defensor cai alguma coisa. Só que esse cálculo de pena, quanto tempo o doente vai ficar preso, tal, você tem que pensar o seguinte, a medida de segurança ela tem a finalidade de curar o camarada para fazer com que ele venha a ser redistribuído, ressocializado na sociedade em plenas condições mentais. Quando na época do fato ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou ainda parcialmente incapaz. Tá? Parcialmente incapaz. Só que aqui por doença mental, lembre disso, doença mental. Tá? Agora, se óbvio é uma esquizofrenia, é algo do tipo que não tenha cura, você vai deixá-lo apto a viver em sociedade de uma maneira, né, que ele não seja mais periculoso. Mas até chegar no ápice disso, ele vai ficar recluso, né? E é bem complicado como funciona, né? Aconselho vocês a assistirem um filme que se chama Ilha do Medo. Se eu não me engano, é Ilha do Medo com
DiCaprio. Deixa eu ver aqui. Ilha do Medo. O próprio. Ilha do Medo com Leonardo DiCaprio. É justamente isso. O filme ele se retrata no manicômio. As pessoas que estão ali presas, só que numa medida de segurança. Só que tem gente que nunca vai sair de lá. É como se. E isso é até uma das decisões arguida dos tribunais superiores, porque tem gente que passa a vida inteira ali. É como se fosse uma prisão perpétua. E no Brasil não admite prisão perpétua. Mas a galera fica ali eternamente porque fica nisso aqui, ó. Objetivando a cura, deixando apto a conviver em liberdade. E nunca chega essa cura. Nunca chega essa cura. Muito complicado, tá? Mas por que eu trouxe toda essa explicação e até sugestão de filme? Para vocês entenderem o que é uma medida de segurança. E por último, para a gente encerrar essa parte introdutória, o que é uma medida socioeducativa? Ah, meu amigo. A medida socioeducativa, ela é responsabilidade do adolescente. Atenção que é só ao adolescente. Medida socioeducativa é aplicada ao adolescente. Medida de proteção é aplicada à criança. Tá? De acordo com o ECA, o menor infrator ele vai ser responsabilizado pela conduta que ele cometeu. A criança é aplicada a medida de proteção. Ao adolescente pode ser aplicada alguma coisinha da medida de proteção, mas a priori é aplicada ao adolescente medida socioeducativa. Beleza? Então o que a gente vê lá? Ah, professor, quais são as medidas socioeducativas? Meu amigo, depois você lê lá no ECA, tem um monte. Provavelmente deve cair no concurso de vocês aí, ECA. Tem um monte lá de medida socioeducativa. Liberdade assistida, regime de semi-liberdade, né? O que mais? Serviço também, prestação de serviço comunitário, e tem um monte de coisa. Tá? Medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente. Tá bom? Integração social do adolescente, mais garantia de seus direitos individuais e sociais, é óbvio. Né? A desaprovação da conduta social, né? Para ele entender que realmente ele cometeu uma merda, pô. É desaprovado aquilo que ele fez. E pressupõe um fato típico ilícito praticado por adolescente, tá? Em conflito com a lei. Beleza? O menor em conflito com a lei, ele praticou um fato ilícito, ele praticou um fato típico ilícito, mas ele não é culpável por ser menor, por ser inimputável e por ser aí, né, regido então pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Então, eu espero que nessa aula introdutória, antes da gente partir para o pau da LEP, você tenha entendido o que é a pena, o que é uma medida de segurança e o que é uma medida socioeducativa. São 3 institutos diferentes, tá bom? Mas agora sim, que eu já botei você né, bem aqui entendido a respeito disso, a gente vai começar a discorrer melhor ainda sobre as penas, né? Quais são as penas, os regimes prisionais, o preso. O que é o preso? Qual que é a finalidade do preso lá dentro? Como é que ele progride de regime? Né? Quais são as regalias, as recompensas do preso? O que o Estado faz para retribuir, reeducar, ressocializar? Agora você vai entender o que é pena. Aí você vai entender o que é medida medida de segurança. Você vai entender o que é medida socioeducativa. Agora a gente vai começar a destrinchar. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula, né? Que se precisar, você chama lá no privado e vão para cima. Conte comigo.